Bom dia, paz seja contigo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, seus negócios, tudo que envolva a sua vida num geral, que a bênção de Deus esteja sobre tudo, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria dividir algo, na realidade é um testemunho, mas que Deus tem algo a falar grandemente conosco. Muitas vezes Deus fala conosco no decorrer do nosso dia a dia, na simplicidade das coisas, com pessoas que conversamos, e Deus muitas vezes nos desperta e quer nos trazer algo para a gente refletir, às vezes numa simples conversa, numa conversa cotidiana com alguém, e Deus faz a gente pensar, né? E alguns anos atrás, vou dizer assim, um colega meu, um amigo meu, ele me dizia, comecei a evangelizar ele, falar do amor de Jesus, falar das coisas celestiais para ele, e ele me disse assim, alguns anos atrás: Ednei, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na palavra de Deus. E aí eu comecei a dizer para ele de uma forma clara, respeitosa, mas eu precisava dizer. Então eu falei para ele: se você diz que crer em Deus, mas não crê na palavra, você é um ateu e só você não sabe disso. Na época ele começou a se irritar com isso. E ele vinha, ele começou a ficar furioso. Mas eu estava tranquilo, estava em paz, e era só me encontrar, ele me dizia: Ednei, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na palavra. A palavra de Deus para mim não tem valor, mas eu acredito em Deus. E eu falava: meu Deus do céu. E comecei a orar a Deus, comecei a pedir sabedoria de Deus para mim trazer uma palavra para aquele jovem, para aquele meu amigo, meu colega, para que ele entendesse de uma forma simples e objetiva a questão que Deus fala conosco, a voz de Deus, como palavra, como Bíblia. E ele totalmente contrário a esse valor. E ele dizia: eu creio em Deus, mas eu não creio na palavra. E eu falava em cima: você é um ateu. E isso começou a despertar uma ira nele. E eu comecei a orar e pedir sabedoria: Senhor, me dá uma estratégia. E aí um dia ele chegou no meio de um grupo de pessoas, várias pessoas ali, e ele tá virado com isso. Acho que isso começou a martelar dentro da alma, do espírito dele, que eu dizia que ele era um ateu, né? Mas a forma que eu estava dizendo não era para ofender ele, não, era para que ele despertasse. Se ele acreditava em Deus, era para que ele acreditasse na voz de Deus, que vem mediante a Bíblia, que vem mediante a palavra. E esse dia ele chegou irado no meio de pessoas e deu um tapa numa mesa lá, bateu e falou: Ednei, você me chama de ateu? E eu todo tranquilo, eu falei: meu Deus. Eu falei: Espírito de Deus, me dá a graça, traz iluminação à minha mente para mim responder esse jovem, responder esse homem, mas de uma forma simples, objetiva, e para que as pessoas que estejam aqui também entendam o teu trabalhar. E aí ele falou: você me chama de ateu, eu vou continuar dizendo, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, não creio na palavra. Aí Deus estralou um raciocínio na minha mente, naquele momento, totalmente uma ideia dos céus na minha mente. Eu falei: pois bem, fulano de tal, você disse que crê em Deus, mas não crê na palavra. Aí eu perguntei para ele, eu digo eu, mas instruído, inspirado por Deus. Deus me deu toda a ideia da fala, naquele momento. Aí eu falei assim: pois bem, cidadão, você crê em Deus, mas não crê na palavra de Deus. Eu falei: vamos lá, que Deus que você crê? É o Deus que criou o homem lá no jardim do Éden? Deus que criou o universo com o poder da palavra e foi falando, as coisas foram acontecendo, criou Adão, criou Eva, esse Deus? Ele falou: sim. Eu falei: ok, esse Deus aí que se enfureceu com a humanidade por causa do pecado e resguardou Noé e sua família dentro de uma arca e salvou Noé e seus familiares e exterminou toda a raça humana com o dilúvio, é esse Deus? Ele falou: sim. Eu falei: ok. Eu falei: é esse Deus aí que mandou Abraão sair da terra dele
ir para uma terra que ele não conhecia ainda, e Abraão, com os olhos da fé, saiu e foi, e se tornou pai de multidões. É esse Deus aí, é o Deus de Abraão? Ele falou, sim, é isso aí. Eu falei, ok. Eu falei, o Deus que você disse que crê, é que levantou Moisés para ser o libertador de Israel, como instrumento desse Deus, para libertar o povo de Israel, e esse Deus que enviou as 10 pragas sobre o faraó, sobre o Egito, é esse Deus? Ele falou sim. Eu falei, esse Deus que quando o profeta Daniel foi jogado numa cova dos leões, trancou a boca dos leões, para que os leões não comessem Daniel, e Deus livrou Daniel da morte, é esse Deus? Ele falou sim. Enfim, irmãos, eu comecei a citar algumas coisas bíblicas. Falei, é esse Deus aí que fez com que uma baleia vomitasse um profeta que estava dentro do ventre dessa baleia e vomitasse na praia, o profeta Jonas, é esse Deus aí? Ele falou, é. Falei, é esse Deus aí que, por amor ao mundo, por amor aos seres humanos, enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para nos salvar, nos curar, nos dar eternidade, nos abençoar, curar as nossas feridas, nos perdoar, é esse Deus? Ele falou, sim, é esse mesmo, Ednei. Aí eu falei, inspirado por Deus, falei, pois bem, cidadão, tudo isso que eu te falei e muito mais, aonde que está escrito? Da onde você tirou essa fonte? Dos jornais das esquinas? Das revistas, dos livros que estão nas bibliotecas? Aí ele ficou vermelho, ficou branco, roxo, e deu um tapa na mesa e falou, você não tem jeito, hein, Ednei? E saiu. Eu tenho certeza que algo foi colocado na vida desse jovem. Mesmo que hoje, até hoje ele não se converteu, ou até hoje ele não venha ter tomado uma posição, mas eu quero trazer como testemunho. E por que eu estou comentando isso, algo que aconteceu anos atrás? Porque recentemente eu encontrei um outro amigo meu, que também é o mesmo sentido. Numa conversa, né, normal, cotidiana, e as coisas, né, tendenciaram as coisas celestiais, as coisas espirituais. E aí ele começou a falar para mim, e eu contei esse testemunho para ele, e falou, Ednei, esse cara aí sou eu. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Para mim a Bíblia não tem muito valor, tal. Eu falei, meu Deus do céu, mais um, né? Mas eu acho isso é todo um trabalhar de Deus, que Deus permite essas pessoas se achegarem a nós, para que essas pessoas possam ser abençoadas, iluminadas. Assim como eu fui lá no passado, eu também não gostava de Bíblia, eu não gostava da palavra de Deus, não. Eu gostava da religião, pensava que a religião me aproximava de Deus, por eu fazer parte de uma igreja, parte de um grupo, de uma comunidade, enfim. Para mim estava bom, e não estava nada bom. Porque a voz de Deus, ela vem através das Escrituras. A voz de Deus é através da palavra. É a palavra de Deus inspirada. Deus soprando no ouvido de homens e mulheres e relatando tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele não gosta, tudo que ele concorda, tudo que ele não concorda, tudo que ele quer de mim, tudo que ele quer de você. Nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado em Escritura. Pois bem, aí eu disse a esse amigo meu, a esse jovem que eu encontrei recentemente, que tem ainda, infelizmente, essa mesma mentalidade do outro, que diz crer em Deus, mas não crê na palavra. Aí o Espírito Santo novamente sussurrou na minha mente, sussurrou no meu ouvido, no meu espírito, no meu coração. Aí eu disse para ele assim, ok, eu falei assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Isso é história, tá, irmãos? História do Brasil. Falei, quem descobriu a América? Ah, conversa vai. Cristóvão Colombo. Que dia que o Brasil foi descoberto? 22 de abril de 1500. Enfim, eu perguntei para ele, falei, você acredita nessas informações da história? Você frequentou aulas de história, né, durante a sua jornada escolar? Ele falou, sim, não. Eu falei, ok. Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, claro que eu acredito. Eu falei, por que você acredita? E ele me respondeu, eu falei, eu acredito porque eu estudei, professores me falaram, estão registrados, há registros disso, há provas. Eu falei, ok. Eu falei, então, a palavra de Deus foi algo que foi registrado também. E por que você não acredita? Ele falou, Ednei, isso é um bom argumento.
Só que assim, né, irmãos, nós sabemos que não é por força nem por violência, é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa, que a palavra de Deus é a voz do próprio Senhor, é a voz de Deus nos orientando, nos ensinando o que nós devemos fazer, o que nós devemos parar de fazer, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Exemplos de pessoas que se deram mal, biblicamente, histórias da Bíblia, de homens, reis, grandes homens, que se deram mal, porque fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E pessoas que foram abençoadas, se deram muito bem na vida, em todos os aspectos, principalmente o espiritual, porque fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Histórias tristes, histórias alegres, deixadas como exemplos para a minha vida e para a sua. Agora, como que eu posso não crer num livro desse? E aí eu terminei o raciocínio junto com esse último jovem que se achegou a mim aí nessa conversa top demais. E aí eu falei para ele, existe uma área da ciência, eu falei, presta atenção, eu falei para ele, e você que me escuta, se liga nessa aí. Existe uma área da ciência, não é nem teologia, não é nada espiritual. Existe uma área da ciência chamada crítica textual. O que é crítica textual? Como é que se prova cientificamente que documentos, achados, enfim, como eu disse alguns exemplos, por que nós conseguimos provar que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500? Por que nós conseguimos, a ciência consegue provar e ensinar isso nas escolas, nas aulas de história, enfim, que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Por quê? Não, é provado cientificamente, é baseado na crítica textual. O que é essa crítica textual dentro da ciência? Ciência, eu estou dizendo. É um número de documentos, mesmas provas documentais, em um período de tempo. Por exemplo, tantas cópias, tantos registros achados, documentos achados, em um período de tempo. Agora presta atenção. O registro de achados da maior obra literária achada num período de mais de 1000 anos, foram achados 640 e poucas cópias. Vamos arredondar para 650 cópias. 650 cópias de um mesmo documento, achado aqui, achado ali, em várias partes do mundo, num período de mais de 1000 anos. A maior obra literária achada. E isso prova que esse documento e tantos outros são verdadeiros, são registros históricos, e a ciência diz que aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Agora segura essa que eu vou te dizer. Eu falando isso para o jovem, mas eu quero que você entenda também. Num período de 250 anos, foram achados mais de 14.000 cópias de registros das Escrituras Sagradas. Horas, se num período de mais de 1000 anos foram achados 650 cópias da maior obra literária, e essa obra literária, esses registros históricos, livros, enfim, documentos, a ciência fala que é verdade e aquilo é real, registrado como real, por que a palavra de Deus, achada em mais de 14.000 cópias em 250 anos, que é muito pouco perto dessa obra literária que é mais de 1000 anos, por que ela não pode ser considerada como prova histórica, como prova real, para nós crermos que a palavra de Deus é verdadeira? E eu citei dessa forma para o jovem. Ele falou, meu Deus do céu. Eu falei, pois é, cidadão. Aí está na sua mão decidir o que você quer para a sua vida. Decida-se. Infelizmente, como esses dois exemplos que eu citei, essas duas testemunhas, existem muitas pessoas, muitas pessoas que alegam crer em Deus, mas não creem na palavra que esse Deus deixou. Infelizmente.
Você sabia que no dia de domingo, no mundo inteiro, é o dia de maior idolatria que existe no mundo? Por que isso? Ah, porque as pessoas vão idolatrar? Não. É no sentido de, no domingo, é o dia de maior número em que pessoas vão cultuar a Deus. Esse Deus da Bíblia. Só que infelizmente as pessoas estão saindo dos seus lares para irem cultuar e adorar um Deus, buscar um Deus que estão formados dentro dela. Não está formado, não está baseado no que esse Deus deixou escrito, nos ensinos de Deus, no que Deus tem a falar comigo e com você. As pessoas formam o seu próprio Deus mediante os seus achismos. Ele tem um Deus formado dentro dele, e ele sai de casa, se arruma, vai para a igreja, vai para os cultos, vai para os encontros e vai se encontrar com esse Deus, mas é um Deus que está formado dentro dele, não é um Deus que ele conhece. Como que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso me relacionar com o Senhor? Palavra, meu querido. Palavras deixadas por Deus. Deus inspirando pessoas, homens e mulheres. E essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo deixaram esses registros. E para finalizar essa mensagem, eu quero deixar um único versículo. Mas existem muitos. E não são poucos. Aí as pessoas alegam, batem no peito. Ah, eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus mora comigo. Ah, eu tenho a presença de Deus. Precisa passar nesse filtro aqui, ó. 2 João, capítulo 1. Só existe um capítulo nesse livro. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Presta atenção. Todo aquele, aqui não tem distinção. Toda pessoa que não permanece no ensino das Escrituras, naquilo que Deus tem a me ensinar, a me orientar, a me guiar mediante a palavra dele. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, vai além disso aqui. Imaginação própria, livros que não tem nada a ver, revelações de homens, ensino de homens, tudo aquilo que vai fora disso aqui. Não tem Deus. Essa pessoa não tem a presença de Deus. Vou ler novamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além desse ensino, além da doutrina que Deus já deixou para mim e para você. Essa pessoa não tem Deus e a pessoa pensa que tem. Olha que perigoso que é isso. Aí eu pergunto para mim e para você, onde você está indo buscar esse conhecimento? Quanto de Deus você tem interesse em conhecê-lo? Você tem interesse em conhecer, ser ensinado quem é Deus? O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Você tem interesse? Quanto do seu tempo, quanto do meu tempo nós temos separado para entender quem é esse Deus? E a pessoa pensa que tem a presença de Deus. Zero interesse. Enchendo a vida com um monte de baboseira. Perdendo tempo com aquilo que não edifica. Gastando tempo precioso. Tempo esse que era para ser gasto. Que era para ser dedicado a entender a personalidade de Deus. Quem é Deus, o que Deus quer de mim. Quais são os atributos, quais são as qualidades de Deus. Ah não, vou fazer tal coisa. E a semana vai se enchendo de baboseira. Vai se enchendo de coisas que não me agregam nada espiritualmente. E a pessoa pensa que tem a presença de Deus. Não tem. Não tem. É o que Deus deixou escrito. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Cristo aqui simboliza o próprio Deus. Mas vai além desse ensino. Não tem Deus. Quer a presença de Deus, meu querido? Vai procurar aprender quem é Deus. Gaste seu tempo. Separe tempo precioso para Deus. As pessoas estão assim, não querem Deus, não querem ser ensinadas, não querem se encher da palavra, não querem revelação da palavra, não querem conhecer a personalidade do Espírito de Deus. E estão achando que tem a presença de Deus. Cuidado, nós precisamos ter esse zelo de sermos ensinados.
E a igreja de Cristo, a igreja do Senhor está aí para isso. Quando você vai no culto, você vai adorar a Deus, você busca a Deus, você fala, Senhor, me ensina, me orienta. Ensino significa orientação. Orientação, eu preciso ser orientado, guiado. Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã. Você tem a presença de Deus? Você tem Deus? Não é porque você acha que tem, que verdadeiramente você tem. Você precisamos nos encaixar nesse versículo aqui, sermos ensinados qual é a personalidade de Deus e crer. Não adianta nada eu aprender também, escutar, achar bonitinho, lindinho, gostoso, maravilhoso, e eu não colocar em prática. Se esforce. Separe um tempo precioso para Deus. Gaste o seu tempo com as coisas celestiais. Reflita nessa mensagem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe poderosamente no seu coração, na sua mente, em cima dessa meditação, em cima desse texto, em cima desse assunto que foi abordado. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que essa palavra venha frutificar e transformar a tua história. Em nome de Jesus.